Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. A Peu Sud escreveu aqui: Eu creio que o livro de Mórmon é verdadeiro e ao lermos nos aproximamos mais de Deus. Até amanhã. Obrigado, Peu, pela sua mensagem. Um forte abraço para você, para sua família. Tem muita gente aqui compartilhando testemunho sobre o livro de Mórmon, tá bom? Gostei demais. A Dalva Gomes, né, ela compartilhou aqui que ela se batizou também no ano de 96, então eu e ela tem a mesma idade aí também, 26 anos de batismo, nós somos novinhos. Teve também outra pessoa ontem, né, que compartilhou que batizou, foi a Célia Cristina, também, né, tem 26 anos aí de batismo, novinho. E outra pessoa aqui que falou aqui é o Júlio César de Souza Barros, né, ele tinha mandado uma mensagem ontem e hoje ele mandou dizendo assim: Bom dia, irmão e amigo. Esqueci de dizer que fui batizado em abril de 1995. Então, ele é um ano mais velho que a gente. Ele já tem aí 27 anos, né, de batismo. Ó, e o caçula aqui foi o Agnaldo Mário Malaquias. Ele compartilhou aqui que 12 anos, né, faz que ele se batizou, então ele acabou sendo o caçulinha aqui entre as mensagens. Para finalizar aqui, eu vou ler a mensagem da Lúcia Almeida. Ela escreveu aqui: Amado irmão, meu nome é Maria Lúcia, da ala Boqueirão, Praia Grande. Todos os dias aguardo você postar o vídeo para ouvi-lo e depois vou dormir. Hoje a mensagem me impactou. Foi um ensinamento maravilhoso. Aprendi muito. Agradeço imensamente por isso. Sei que amanhã aprenderei mais. Então, até amanhã. Obrigado pela sua mensagem, né? Um forte abraço para você e sua família também. Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu pegar aqui a escritura. A gente vai estar estudando aqui Isaías capítulo 14, tá bom? Deixa eu pegar minhas anotações aqui, que eu deixei fora aqui da anotação. Bom, aqui em Isaías, capítulo 14, nós vamos estudar, começando aqui, deixa eu ver, aqui, começando pelo versículo 4, tá bom? Bom, então em Isaías 14, ele faz menção da queda de Babilônia, tá bom? Mas também ele acaba falando sobre a queda de Lúcifer. Então o estudo hoje é muito legal, tá bom? Pena que a gente não tem tanto tempo assim para falar, mas vamos lá, vamos começar aqui, ó. Versículo 4 diz assim, ó: E então levantarás este provérbio contra o rei da Babilônia e dirás: Como cessou o opressor? Como cessou a cidade dourada? A cidade dourada era a cidade de Babilônia, né? Babilônia gostava muito do ouro, da prata, né? E era uma grande cidade realmente. E aí a pergunta é: como cessou o opressor? Como eles deixaram, né, de dominar, né? Sendo que era um império grande, né? Ela foi o maior império ali na época. E o versículo 5 diz: Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e os cedros dos dominadores. Bom, tem um provérbio que fala sobre isso, né? Provérbios 16, versículo 18, que diz assim: A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então fala que aquela pessoa que é altiva, né, que se acha muito, isso realmente precede a queda. Isso faz a pessoa cair. Tá bom? O orgulho demais faz a pessoa cair, tá bom? Então ele fala da altivez que precede a queda, tá bom? Aqui em Provérbios, e também fala que a soberba, né, precede também a ruína. E é isso que aconteceu com Babilônia. Ela serviu ali de instrumento na mão do Senhor para castigar outras nações, mas agora ela mesma estava sendo soberba, então ela tinha que cair, tá bom? Só falando rapidamente como Babilônia caiu, a gente vai estudar mais sobre isso também essa semana, né? Esse capítulo aqui daria para nós estudar uns 3 dias aqui, né, com a mensagem, mas é, ela caiu, né? A gente vai estudar lá no livro de Daniel que o rei da Babilônia, não o Nabucodonosor, o próximo sucessor ao reino ali, né, ele fez uma festa e a festa foi trágica, né? Porque ele pegou os utensílios do templo, né, para beber com as pessoas lá e Deus não se agradou disso, porque eram coisas sagradas. E aí então a mão do Senhor escreveu na parede umas palavras lá que ele não conseguia ler. E aí teve que chamar Daniel para interpretar
que estava escrito ali. E ali falava que Deus pesou o pecado deles ali e que o reino deles cairia por conta disso. E naquela mesma noite, o império da grande Babilônia caiu, né? O medo persa, eles foram e invadiram ali. Engraçado que foi uma invasão por dentro, né? Não foi uma invasão que ele derrotou todos os exércitos da Babilônia. Tinha um rio que corria ali, e esse rio servia como esgoto e também como fonte de água ali para a Babilônia, né? De um lado entrava água boa, do outro saía água ruim ali. Eles fizeram a curva nesse rio, desviaram o curso desse rio tudo, a água baixou e eles entraram por baixo do palácio, invadiram de dentro para fora ali, né? Então a queda da Babilônia foi feia aqui. Vamos continuar aqui em Isaías capítulo 14, tá bom? Então não é porque um império é grande, uma grande potência, que não vai cair, né? Se Deus falar que vai cair, ela cai mesmo. Não podemos ser orgulhosos, tá bom? Nesse ponto aqui. Vamos lá. Isaías capítulo 14, versículo 7 diz assim: Já descansará, não, já descansa, já está sossegada toda a terra, exclama com júbilo. Então, ao mesmo tempo que cessou o opressor, que é a Babilônia, aqui também faz uma menção ao milênio, tá bom? Que a terra vai descansar, que nós teremos júbilo, né? Ninguém vai nos oprimir mais, tá bom? Então, também faz menção ao milênio aqui. O versículo Isaías 14, versículo 12. Aqui já começa a falar de Lúcifer, né? Bom, Lúcifer, algumas traduções fala Lúcifer, outras fala estrela da manhã. Lúcifer, na verdade, ele é um nome que foi dado na língua latim, tá bom? Não existe no original das escrituras a palavra Lúcifer, tá bom? Mas depois a gente pode fazer um estudo melhor sobre isso aqui. Bom, em Isaías 14, versículo 12, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Bom, então tem algumas coisas aqui que nós devemos entender. Primeiro, né, quando ele fala aqui sobre estrela da alva, né, estrela da manhã, tá bom? No céu existe títulos ali também, né? Ou seja, existe hierarquias. E estrelas também era como chamado algumas pessoas lá no céu também, né? A gente pode lembrar lá de Jó 38, versículo 7, né? Quando Deus diz para Jó, né? Onde estava tu quando as estrelas da alva juntas se alegraram e cantaram e todos os filhos de Deus se jubilaram. Então, também estrelas da alva é um título lá no céu. No céu existe hierarquia e existe títulos, tá bom? Então a estrela da alva significa também um título. Bom, vamos continuar aqui. Vou falar aqui o significado, né, da estrela da manhã. Lúcifer, ele era uma estrela da manhã. Depois que ele caiu, ele ficou conhecido como Diabo Satanás, tá bom? Conforme eu falei, Lúcifer é um nome em latim, né, que foi colocado ali, mas não é original das escrituras, esse nome, tá bom? Mas é muito usado aí em algumas traduções também. Bom, mas enfim, o que significa estrela da manhã? Estrela da manhã é a última estrela a desaparecer. Sabe quando o sol ele nasce? Porque na verdade, mesmo de dia, com o sol quente, onde estão as estrelas? A gente só vê o sol, né? Mas onde estão as estrelas? As estrelas continuam lá. Porém, o brilho do sol é tão forte que ofusca todas elas e você não consegue ver as estrelas, tá bom? Então a estrela da manhã é a estrela que mesmo depois que o sol nasce, você consegue ver do lado ali do sol ou em algum lugar ali, né, do céu, uma estrela, né, um brilho separado do sol. Então essa é a estrela da manhã, ou seja, estrela da alva, tá bom? Qual que é o significado disso? Bom, estrela da manhã tem o seu próprio brilho, é como se ela não dependesse ali do sol, tá bom? Então significa que tem o seu próprio brilho. Então quando diz que como caíste do céu, né, estrela da manhã, significa que o Lúcifer, né, ele tinha a sua própria luz, ele tinha o sacerdócio, ele tinha o poder, tá bom? Mas ele caiu. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, estrela da manhã significa tem o sol. Vamos simbolizar dessa maneira aqui. Vamos simbolizar como se o Pai Celestial fosse o sol, tá bom? E a estrela da manhã, o filho dele.
tá bom? Então o filho tem um poder separado do pai, mas quem deu esse poder foi o pai, tá bom? Só explicando isso aqui. Então vamos continuar aqui sobre essa questão de estrela da manhã para nós entendermos um pouquinho, porque esse título também é de Jesus Cristo. Vamos acompanhar aqui em Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Diz assim, ó: E eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar as coisas nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, olha aqui, o próprio Salvador fala aqui em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, que ele é a resplandecente estrela da manhã. E quando fala resplandecente, isso é um título também. Então, ele não é somente a estrela da manhã, ele é a resplandecente estrela da manhã, como se fosse uma patente a mais ou várias patentes a mais. A gente não sabe muito como funciona essas hierarquias no céu, né? Nós sabemos que existe. O Pai Celestial, ele é o ser supremo maior. Nós temos Jesus Cristo. Depois nós temos, por exemplo, até mesmo a categorias de anjos, né? Existem anjos que são arcanjos, anjos querubins, serafins. Os serafins sempre estão ali perto do trono de Deus, né? Sempre quando alguém tem uma visão de Deus, os serafins estão ao redor ali do trono de Deus. Então existe hierarquia no céu, tá bom? E aqui, falando sobre a estrela da manhã, o próprio Cristo disse: Eu sou a resplandecente estrela da manhã, tá bom? Então, conforme eu falei, a estrela da manhã significa que tem o próprio poder. Essa terra aqui, ela foi criada pelo poder do sacerdócio. O sacerdócio que foi criado essa terra é o sacerdócio de Cristo, tá bom? Ou seja, sacerdócio de Melquisedeque, que significa sacerdócio de Cristo. Antes se chamava segunda ordem do Filho de Deus, tá bom? Então vamos continuar aqui, algo interessante sobre isso, né? Sobre o sacerdócio. A gente falando aqui sobre o inimigo, quando ele caiu do céu, conforme diz a escritura aqui, como caíste do céu, né? Estrela da manhã, né? Tá simbolizando ali Lúcifer caindo do céu. Então ele tinha poder, mas quando ele cai do céu, ele perde esse poder, tá bom? Por que que ele perde? Por causa que esse poder, ele é o sacerdócio. E o sacerdócio, ele dá poder de acordo com a retidão das pessoas. A gente pode ler isso aqui, ó, em Doutrina e Convênio 121, 36, que os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados com os poderes do céu, e que os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos, a não ser de acordo com o princípio da retidão. Então, quando ele deixou de ser uma pessoa reta e cai, ele deixa esse poder. Porque o sacerdócio, a pessoa não consegue usar ele se não tem retidão, tá bom? A gente sempre usa quando a gente vai dar uma bênção, né? Fala pelo poder e autoridade do sacerdócio. Autoridade nós temos porque nos foi colocada à mão e nós recebemos essa autoridade como um ofício dentro do sacerdócio. Então, a autoridade, tudo bem. O poder é diferente de ter a autoridade. O poder no sacerdócio advém mediante a nossa fidelidade aos mandamentos de Deus, mediante a nossa retidão, conforme está aqui. Então, como Lúcifer ele caiu, ele perde esse poder. Porém, aqui na Terra existem elementos decaídos, tá bom? E esses elementos decaídos ele consegue controlar, ele tem um certo domínio sobre esses elementos decaídos também. Bom, então vamos continuar aqui, falando aqui sobre a estrela da manhã. Você sabia que se você vencer no último dia, você for exaltado, for vencer e poder ganhar a sua vida eterna, né? Poder viver com Deus e Jesus Cristo, você vai ganhar a estrela da manhã, você vai se tornar uma estrela da manhã. Olha só o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 26. 26 em diante. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas com os vasos do oleiro, assim como recebi de meu Pai. Bom, aqui está falando do milênio, né? No milênio, Cristo ele não vai reinar sozinho. Ele vai dar poder às pessoas para reger com ele, né? Para reger as outras nações.
É isso que ele está falando. Por isso que ele fala do cetro aqui. O cetro significa a autoridade passada para reger, para governar ali também junto com Cristo, tá bom? E aí a parte aqui do versículo 28, ele fala aqui no 27, né? Com vara de ferro as regerá e será quebrantada como o vaso do oleiro, assim como recebi de meu pai. Então ele, Cristo, ele recebeu do pai dele, tá bom? Essa autoridade, esse poder. Olha o versículo 28. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Olha só. Aqueles que vencer vai receber a estrela da manhã. Que estrela da manhã? Esse título, essa autoridade. Tá bom? Então, estrela da manhã é um título e é essa autoridade que eu estou compartilhando aqui com vocês. Vamos continuar aqui nossa leitura, o estudo, Isaías 14, versículo 13, né? Para finalizar aqui. Continua aqui dizendo assim, ó. Isaías 14, 13 em diante. Tu dizias no teu coração. Quem dizia isso? Lúcifer, né? Antes de cair, ele dizia no coração dele. Isso aonde? Aqui está falando sobre a vida pré-mortal, antes dessa vida, quando todos estávamos lá no céu e era um grande conselho que estava tendo a respeito dessa terra, do plano que o Pai Celestial fez para nós. E Lúcifer, no meio desse plano, ele dizia em seu coração, que é o que está dizendo aqui. Tá bom? E dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, ao lado do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Bom, o plano de Deus é que todos nós pudéssemos vir à Terra, tá bom? E obedecendo esse plano, nós poderíamos nos tornar semelhante a Ele mediante nossa fidelidade, claro, principalmente por conta da expiação de Jesus Cristo, porque todos nós falharíamos nesse plano, tá bom? Pecaríamos. Mas esse era o plano. E Lúcifer, né? Ele tentou burlar esse plano. Ele queria fazer um outro jeito para que para que ele não precisasse vir à Terra e outros, né, de alguma maneira, para que não, para que pudesse se tornar semelhante ao Altíssimo sem passar pela Terra ou passando de uma maneira que burlasse o plano que Deus ele criou, né? Tem mais informações sobre isso, eu vou deixar algumas informações aqui na descrição, tá bom? Mas aqui, quando diz aqui, né, tu dizias no teu coração, eu subirei acima do céu, acima das estrelas, que subirei do lado do norte, ele queria se sentar. Que significa isso? Do lado do norte, acima das estrelas. As estrelas nós já simbolizamos que eram anjos de Deus, eram pessoas, tá bom? Quando em Cristo ele é uma estrela da manhã, outros que tinham poder e autoridade ao lado de Deus. Esses eram as estrelas da manhã e ele queria estar acima dos filhos de Deus, tá bom? Ele se achava melhor que os outros. Aqui em Salmos 48, versículo 2, explica um pouquinho melhor sobre isso, o que é esse lugar do norte, né? Diz aqui, ó, formosa a elevação e a alegria de toda a terra é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Então cita como a cidade do grande rei ao lado do norte. Então por isso que tem essa menção que Lúcifer, né, está fazendo uma alusão que Lúcifer ele queria ser melhor do que todas as outras pessoas aqui também. E por isso ele caiu. O versículo 15 em diante ainda continua dizendo assim: contudo, derrubado serás no inferno, nas profundezas do abismo. Os que te virem te contemplarão e considerar-te-ão dirão: este é o homem que fazia estremecer a terra, que fazia tremer os reinos. Aqui quando diz, né, que é, os que virem o inimigo, né? Isso aqui é depois, né, do milênio, depois no julgamento final. Aquelas pessoas que virem a Satanás ali, eles vão se admirar, mas não é uma admiração de coisa boa, é uma admiração de desprezo, falando, não, vai desprezá-lo, falar, este é o homem que fazia assolar as nações? Era esse aqui que fazia tanto mal às pessoas, né? E aí as pessoas vão percebendo que quem dava poder ao inimigo é as próprias pessoas quando quebram os mandamentos de Deus. Então aqui na verdade eles estão desprezando ele, tá bom? Versículo 17 continua aqui: que punha o mundo como deserto e assolava as cidades, que os seus presos não deixava ir solto para suas casas,
e todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Porém tu será lançado na tua sepultura com um renovo abominável, com veste dos que foram mortos, atravessado a espada como que descessem as pedras da cova, como corpo morto atropelado. Bom, aqui fazendo um resumo do que foi compartilhado aqui, é que as pessoas vão se admirar, dizendo, nossa, essa pessoa aqui que assolava as nações, esse que é o poderoso, que era o poderoso, que as pessoas achavam que era o poderoso Lúcifer, né? Então vão considerar ele como nada, né? E aí, o que diz a Escritura? Que cada um, né, vai estar na sua própria casa. E que o próprio inimigo, ele não vai ter uma casa. Essa casa é mencionado o próprio corpo. Nós, por termos nascido nessa terra, nós vamos ressuscitar e teremos um corpo perfeito, imortal. E Satanás, por não ter seguido o plano, nem ele, né, nem aqueles que o seguiram, né, que vieram, foram chamados perdição, também, né, eles não terão um corpo, não terão uma casa para morar. Esse corpo que nós temos é uma casa na qual o Pai Celestial nos deu, tá bom? Então, nós, quando ressuscitarmos, nós teremos a nossa própria casa, mas ele não terá uma casa. Ele tem inveja de nós, né? Por causa que nós temos um corpo. O nosso corpo é muito sagrado. Nós podemos fazer muitas coisas, inclusive, que anjos não podem. Por exemplo, procriar, né? Nós temos o poder de procriar, o dom que Deus nos deu de trazer filhos de Deus a essa terra. Bom, vou deixar a mensagem hoje por aqui e deixo essa mensagem hoje com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.